Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, vamos falar sobre o concurso para o cargo de juiz estadual do TJCE, que está com inscrições abertas até o próximo dia 20 de março. Veja também, a assessoria de precatórios do TJCE promove audiências de conciliação entre Estado e credores interessados em acordo. E reportagem sobre cartórios mostra como funciona esse serviço. A assessoria de precatórios do Tribunal de Justiça do Ceará deu início às audiências de conciliação de 2018. A mobilização envolveu credores interessados em fazer acordo com o Estado para receber o benefício. Ao todo, a assessoria de precatórios do TJCE recebeu 385 pedidos de credores interessados em conciliar. As audiências, iniciadas no dia 1º de março, seguem durante todo o semestre. A primeira pauta referente a este mês envolve 43 precatórios e 91 credores do Estado e do ISEC, Instituto de Saúde dos Servidores do Ceará, que cumpriram as exigências legais e tiveram os pedidos deferidos. O designer gráfico José Marcelino Malaquias foi um deles. Eu achei muito importante, muito boa e muito construtiva, porque eu nunca tinha participado de um e essa foi uma novidade para mim que deu para aprender também como funciona e tudo, eu gostei. Segundo o procurador do Estado, André Luiz Machado, a ideia é manter a pauta de conciliações até que todos os credores sejam beneficiados. Essas audiências foram retomadas de forma mais sistemática no ano passado. A tendência é que elas permaneçam ocorrendo nos próximos anos até que se resolva esse impasse histórico dessa dívida consolidada do Estado e ela venha atender o interesse tanto do tribunal, de resolver um problema administrativo do tribunal, resolver um problema do Estado e atender o interesse dos credores. O juiz auxiliar da presidência do tribunal e responsável pela assessoria de precatórios, Rômulo Veras, destacou as vantagens da conciliação. A vantagem para os credores exatamente é receber, e até aqueles que não optam por acordo também eles se beneficiam ao ver o pessoal que está à frente deles, né, receber, e aí ele também caminha na fila, né, de forma mais rápida também. O Estado é uma economia, né? Dá o deságio de até 40%. Então, assim, eles pagam mais com o mesmo recurso, pagam mais precatórios. Em 2017, o TJCE autorizou o pagamento de quase 46 milhões de reais relativos a acordos, sendo 35 milhões e 600 mil referentes ao Estado e 10 milhões e 230 mil ao município de Fortaleza. O montante beneficiou 257 pessoas, das quais 179 eram credoras do Estado e 78 do município. O TJCE vai realizar este ano concurso para preenchimento de mais de 200 vagas em cartórios. Saiba um pouco mais sobre a carreira de notário e registrador e qual a importância desse serviço. O trabalho dos cartórios, ou serventias extrajudiciais, é delegado pelo poder público a particulares, que prestam um rigoroso concurso público. Os notários e registradores têm como função dar publicidade, atestar autenticidade e dar segurança aos atos jurídicos. No Brasil, a gente fez a opção por que o serviço seja prestado por um delegatário, alguém a quem se outorga uma delegação. A vantagem imediata que se vê para o Estado é que o Estado não precisa manter um quadro de servidores para prestar o serviço e não precisa montar a estrutura e não precisa manter uma estrutura de prestação de serviço. Essa é uma das vantagens. E o Estado acompanha essa prestação, controla o preço, controla o valor que é cobrado e controla a qualidade do serviço para a segurança jurídica, para que a gente saiba que aquele dado, que aquela informação, ela tem um guardião, ela está bem guardada e que ela reflete a verdade, a realidade. De acordo com a nova organização judiciária do Estado, existem 625 cartórios no Ceará. Eles se dividem em registro civil das pessoas naturais, registro de títulos e documentos e registro civil de pessoas jurídicas, tabelião de notas, tabelião de protestos e registro de imóveis. O cartório de registro civil é um dos mais conhecidos, sendo responsável pelos atos que envolvem diretamente a vida do cidadão, como certidões de nascimento e casamento, registro de óbito, adoção, reconhecimento de paternidade, interdição, emancipação de menores e mudança de nacionalidade. No cartório de registro das pessoas jurídicas, é possível registrar contratos, estatutos e atos constitutivos. O cartório de notas elabora escrituras, procurações, testamentos,
reconhece firma e autentica cópias, dando fé pública aos documentos. O tabelionato de protestos tem como objetivo dar publicidade a atos de inadimplência. Também faz intimação de devedores, expede certidões de dívidas e recebe pagamentos. O cartório de registro de imóveis é responsável pela matrícula, registro e averbação de atos relativos a bem imóvel. Enquanto a escritura pode ser lavrada em qualquer tabelionato de notas, até mesmo de outro estado, o registro dessa escritura precisa ser feito no cartório de imóveis, que atende à região onde o bem está situado. Essa divisão de atribuições ocorre em cidades grandes como Fortaleza. Já em municípios de menor porte, o mesmo cartório pode acumular várias atribuições, atuando como tabelionato de notas, de protestos e ofício de imóveis, por exemplo. Os cargos de notário e registrador também podem ser exercidos por uma mesma pessoa. O notário é responsável por lavrar documentos como procuração, testamento, escrituras públicas, partilha e divórcio. O registrador torna pública, por meio de um registro ou de uma averbação, as anotações feitas pelo notário. Um exemplo clássico dessa divisão é a venda de um imóvel, que necessita de escritura formalizada e registro da transferência. Os serviços notariais e de registro são regulados pela Lei Federal 8.935 de 1994. A norma estabelece também direitos e obrigações dos cartorários e a forma de vacância do cargo. Antes da Constituição de 88, toda a sucessão cartorária era de pai para filho. Pós-Constituição, só com concurso público de provas de título, e esse concurso é extensivo para qualquer candidato no Brasil inteiro. Obviamente que só pode participar do concurso quem é bacharel em Direito, por ser uma função eminentemente técnica e jurídica, e também quem já está na atividade cartorária com 10 anos completos. A serventia é considerada vaga quando ocorre a morte, renúncia ou perda da delegação por crime ou irregularidade. Quem fiscaliza as ações dos cartórios é a Corregedoria Geral da Justiça do Estado. A Corregedoria, ela fiscaliza, ela acompanha o funcionamento das serventias, mas também os juízes das comarcas, que nós chamamos de corregedores permanentes, eles têm essa atribuição também de fazer essa fiscalização, esse acompanhamento. Todo ano, obrigatoriamente, o juiz da comarca, o diretor do fórum, ele faz uma inspeção em todos os cartórios instalados naquela cidade. Se houver um desvio de atribuição, algum erro na condução do serviço pelo tabelião ou pelo registrador, isso pode desencadear um processo administrativo disciplinar. Na próxima edição, você vai conferir a segunda parte da reportagem e saber qual o destino dado aos tributos arrecadados pelos cartórios. No próximo bloco, a gente fala sobre o concurso para o cargo de juiz estadual do TJCE. Até já! A interlocução entre o Conselho Nacional de Justiça e a magistratura no exercício profissional foi tema de debate em Fortaleza. Durante o encontro, foram abordados temas como a priorização do primeiro grau e o papel do CNJ no planejamento das políticas públicas para o judiciário. A mesa de abertura contou com a presença dos desembargadores do TJCE, Paulo Ayrton Albuquerque, Tarcílio Souza da Silva e Nailde Pinheiro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. O evento foi uma promoção das associações de juízes estaduais e federais. O CNJ é um órgão de controle externo do judiciário, plural, composto por vários atores, inclusive magistrados, mas os magistrados de primeiro grau querem também, não só os de primeiro grau, mas também os barradores, eles querem contribuir um pouco mais com ideias, com situações que a gente já tem no dia a dia e que dão certo, são boas práticas, e colocar o nosso olhar para a situação do que acontece nos estados, fora de Brasília, onde o CNJ está sediado, e apresentar sugestões. Paulo Ayrton Albuquerque proferiu discurso representando o chefe do judiciário cearense. O magistrado falou sobre o trabalho do TJCE em oferecer melhor prestação jurisdicional, como a reforma administrativa, que realocou recursos para o primeiro grau, a criação da vara de delitos de organizações criminosas e a condução de 2 concursos para cartorários e juiz substituto. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o presidente desembargador Gleidson Ponte, sempre
prioriza as recomendações do Conselho Nacional de Justiça e sempre dá um impulso maior às questões, principalmente quando o maior beneficiado é a sociedade cearense. O evento ocorreu no dia 3 de março, no prédio da Justiça Federal. Também participaram conselheiros do CNJ, o vice-presidente do Tribunal Federal da 5ª Região, Cid Marconi, entre outras autoridades. Segundo a conselheira Tereza Willi, o diálogo é importante para o alcance das metas de interesse da sociedade. O Conselho Nacional de Justiça ele tem um papel importante no que diz respeito ao acompanhamento das metas do Judiciário. Então, todo ano, os juízes se reúnem, eles fazem a proposta por intermédio do planejamento das metas do Judiciário, como, por exemplo, julgar os processos mais antigos, julgar mais processos do que os distribuídos, ampliar as hipóteses de mediação e de conciliação, a questão da violência doméstica, enfim, tem uma série de metas, né, que cada justiça elege as suas prioridades e esses dados são levados ao CNJ e o CNJ é que avalia o resultado de cada estado, mas precisa ouvir, saber o que é possível, né, o Conselho contribuir para facilitar essas metas. O TJCE está com inscrições abertas até o dia 20 de março para o concurso de juiz estadual. Ao todo, são ofertadas 50 vagas, sendo 2 reservadas a candidatos com deficiência e 10 para candidatos negros. Para falar sobre a seleção, estamos recebendo o vice-presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo, que está à frente da comissão examinadora, e o desembargador José Tarcídio Souza da Silva, também integrante do grupo. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui. Desembargador Washington, quais os requisitos para participar do concurso de juiz? O candidato deve ser bacharel em Direito, ter pelo menos 3 anos de prática jurídica e ter, no mínimo, 21 anos. São as exigências da Constituição e da Resolução 75 do CNJ. Desembargador Washington, estão sendo oferecidas 50 vagas. Como foi o estudo para definir esse número? Esse número não é escolhido de forma aleatória. O tribunal fez um estudo sobre as necessidades e também levou em consideração sua capacidade orçamentária, né, para definir o número de candidatos. Mas, como é comum nesses concursos, pelo menos aqui no Ceará, isso já aconteceu em todos os outros, todos os aprovados, ainda que além do número de vagas, deverão ser nomeados no prazo do concurso, que é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Desembargador Washington, nos concursos anteriores, o número de aprovados supriu a quantidade de vagas? Não supriu, foram nomeados todos, inclusive alguns que estavam sob júdice, e mesmo assim nós já perdemos alguns quadros, outras carreiras se mostram mais atrativas para o jovem hoje, né? Alguns passaram em outros concursos e deixaram a magistratura. Os tribunais não conseguem suprir, repor seus quadros. O Tribunal de São Paulo faz concurso, por exemplo, praticamente todo ano, em decorrência de óbitos, aposentadorias e exonerações. Desembargador Tarcílio, a seleção para juiz é dividida em 5 fases, que vão além de provas de conhecimento. Por quê? Obedece a uma resolução do CNJ, a resolução 75 do CNJ, que é utilizada em todo o Brasil no recrutamento de magistrados da Justiça Estadual, Federal e da Justiça do Trabalho. E geralmente, no caso da resolução, esse concurso ele é dividido em 5 fases, né? A primeira fase representa provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda fase seria uma prova subjetiva, de caráter eliminatório e classificatório, uma prova escrita. A terceira fase seria uma sindicância da vida pregressa, né, dos antecedentes do candidato, que é feito pelo tribunal. Também uma avaliação física com relação à sua rigidez física e mental, né, e também um exame psicotécnico. A quarta fase seria uma prova oral, também de caráter eliminatório e classificatório. E a quinta fase do concurso, ela é definida como uma prova de títulos que seriam apresentados pelos candidatos, que também teriam caráter classificatório. A experiência nos mostra que os candidatos selecionados já dessa forma, uma seleção em 5 fases, em regra, eles são muito preparados. A magistratura do Ceará hoje conta com excelentes juízes, porque foram muito bem recrutados. Desembargador Tarcílio, qual a previsão de conclusão do concurso? O edital foi lançado esse ano, né, e a comissão está trabalhando para que os trabalhos sejam ultimados até o final do ano, porque são muitas etapas, muitas fases,
e existe a possibilidade de algum problema, de algum recurso, mas a nossa previsão é que no final do ano, no dia 28 de dezembro, nós possamos concluir o concurso integralmente, em todas as suas fases. E, no caso, os candidatos aprovados seriam convocados no ano de 2019? Sim, a previsão é para no ano seguinte, no início do ano, eles serem convocados e, após o curso, juntamente com o curso da Escola da Magistratura, possam entrar efetivamente em exercício. O que se quer, na verdade, é que ter um quadro de juízes aprovados para nomeação, dependendo da disponibilidade orçamentária, ainda na gestão atual. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre o concurso para juiz estadual. Até já! Estamos de volta. Hoje falamos sobre o concurso para juiz estadual do TJCE. Nossos entrevistados são os desembargadores Washington Araújo e José Tarcílio, que integram a comissão examinadora. Desembargador Washington, após a aprovação, o candidato é nomeado juiz substituto. O que isso significa? Nomeados, os juízes tomarão posse perante a presidência do tribunal e irão primeiramente para a Escola da Magistratura, onde farão curso de formação. Só depois irão para as respectivas comarcas. O juiz substituto é o juiz que, nos 2 anos iniciais, ele está em estágio probatório. Ele está sendo avaliado, fiscalizado e não adquiriu ainda uma das prerrogativas da magistratura, que é a vitaliciedade. Essa vitaliciedade só vem após os 2 anos iniciais e se não houver nenhum problema com o juiz no exercício da judicatura nos primeiros 2 anos. Então ele passa a ser juiz de direito após adquirir a vitaliciedade. Desembargador Tarcílio, qual a diferença entre juiz titular, auxiliar e em respondência? O estado do Ceará é dividido em várias comarcas, né? Cada comarca ela pode ter uma ou mais unidades judiciárias. Cada unidade judiciária tem um juiz que é o responsável por aquele expediente e é chamado de juiz titular daquela unidade. Pode ser o titular de uma comarca de vara única, como Pacuti, um exemplo, como pode ser um juiz titular como da 3ª vara da comarca de Caucaia. O juiz em respondência é aquele magistrado que, durante as férias, afastamentos, licenças, aposentadorias do juiz titular, é um juiz que vai assumir aquela unidade judiciária da qual ele não é titular. E o juiz auxiliar, ele não é detentor de titularidade de unidade judiciária. A função dele é justamente suprir a essas faltas, ausências, vacâncias por férias, licenças, aposentadorias. Desembargador Tarcílio, como se dá a progressão de carreira do magistrado? Existem 4 divisões na carreira do magistrado. A entrância inicial, intermediária, entrância final e o Tribunal de Justiça. Quando o juiz inicia na carreira, como o desembargador Washington frisou no início, como na condição de juiz substituto, obrigatoriamente, pela nossa organização judiciária, ele vai ocupar uma comarca de entrância inicial. A partir daí inicia-se a carreira do magistrado, através de promoções, que podem se dar alternativamente por merecimento ou por antiguidade. No caso do merecimento, o juiz, para concorrer a uma promoção, ele deverá integrar a primeira 5ª parte daquele grupo de juízes de entrância inicial ou de entrância intermediária ou final, para ascender à entrância seguinte. No caso da antiguidade, não. É o juiz mais antigo daquela classe de juízes. Hoje em dia nós temos comarcas de entrância final no estado: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte e, recentemente, a comarca do Crato. Então, são cidades que, pelo volume processual, a demanda processual justifica que ela seja dotada de juízes mais antigos na carreira. E a intermediária são as de médio porte? De médio porte, e as comarcas de entrância inicial são as menores. Desembargador Washington, o concurso atual deverá atender à demanda do interior? Sim. Todos os juízes aprovados serão nomeados para comarcas de entrância inicial, que são comarcas do interior, né? Isso é próprio da carreira da magistratura. Você sempre ingressa numa comarca de entrância inicial. E o objetivo do tribunal é exatamente isso: suprir essa lacuna que hoje nós temos nas comarcas de entrância inicial.
Desembargador Washington, os aprovados são nomeados para comarcas de vara única, atuando com todos os tipos de processos. O tribunal oferece capacitação para eles? O juiz, antes de ir para a comarca, vai para a escola da magistratura. Na escola da magistratura, ele ingressa no curso de formação, onde ele vai ser orientado por juízes mais antigos, que são os formadores, juízes formadores, e ele vai travar conhecimento do que é que se faz na atividade judicante. Qual é o papel do juiz na comarca, quais são os casos mais comuns, vai aprender a ser juiz. Desembargador Tacílio, a função primordial do juiz é o julgamento de processos. No entanto, um magistrado também tem outras atribuições. Quais são? Por exemplo, é o diretor do fórum. Né? Todo fórum, seja ele pequeno ou grande, existe um juiz diretor do fórum, que vai administrar, superintender a relação com os servidores, com a parte extrajudicial, que são os cartórios extrajudiciais, as relações institucionais com o Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados, relações institucionais com as delegacias de polícia, os batalhões de polícia militar, né, fiscalização de presídios, entidade de proteção a menores. Então, existe uma gama de atividades, além da judicante, em que o juiz terá que superintender e administrar todas essas situações. Desembargador Tacílio, qual o perfil do juiz atual? Hoje em dia, as relações sociais estão bem mais complexas do que alguns anos atrás, quando nós ingressamos na magistratura, né? As demandas são maiores, né? O acesso à justiça aumentou. E o juiz, ele não pode ser apenas um tocador de processos. Ele necessita ter uma habilidade para tratar assuntos de forma institucional, com a sociedade civil organizada, com determinados setores do governo, tanto do executivo como do legislativo, com instituições como o Ministério Público, está atento aos anseios da sociedade. A figura do juiz é muito mais latente quando ele está no interior do Estado. Por isso que o tribunal zela, desembargador Washington, e procura fazer com que o juiz, principalmente do interior, ele permaneça na comarca, porque ali ele pode sentir a temperatura da sociedade, a questão que envolve hoje em dia, que se fala muito, a questão da criminalidade, né? O combate à corrupção. Combate à corrupção. Né? Então, o juiz hoje em dia, ele precisa ter uma noção muito viva da sua representação dentro do sistema democrático, em que o judiciário é um dos pilares. Eu conversei com os desembargadores Washington Araújo e José Tacílio Souza da Silva sobre o concurso para juiz estadual. Muito obrigada pela entrevista. Nós que agradecemos. Foi um prazer. A cultura e o direito francês estão mais próximos de magistrados e servidores do Poder Judiciário cearense. Eles participam de curso gratuito de francês realizado no TJCE. Compartilhar parte do conhecimento e da experiência adquiridos com a pós-graduação em Direito Civil na França. Com esse objetivo, a juíza Tereza Germana Lopes de Azevedo elaborou o curso Noções Básicas de Idioma, Cultura e Direito da França, em parceria com a Coordenadoria de Educação Corporativa do Tribunal de Justiça. As aulas começaram no dia 23 de fevereiro e seguem até 14 de dezembro, sempre às sextas-feiras. O juiz Adriano Aragão, titular do 15º Juizado Especial de Fortaleza, está entre os 70 participantes do curso. Eu espero que ao final desse curso eu tenha um conhecimento que me instigue a me aprimorar mais ainda na língua francesa, porque o direito civil francês influenciou todo mundo, inclusive o direito brasileiro. Cecília Romero, servidora da comarca de São Gonçalo do Amarante, também é uma das alunas. Eu decidi fazer o curso, porque eu me interessei pelas 3 abordagens, que é a questão da cultura, da língua, e a alusão comparativa ao direito brasileiro e o direito da França. Para mim, tudo isso é novo e já na primeira aula já fiquei muito entusiasmada. A servidora Fátima Castro explica por que decidiu fazer o curso. O francês é um idioma que me interessa muito. A vontade de conhecer a França, de saber mais sobre a cultura francesa, e o idioma mesmo é uma coisa que me encanta. Quando eu vi essa oportunidade na intranet, eu não podia deixar passar. Devido à grande procura, os alunos foram divididos em 2 turmas. Material audiovisual, textos e exercícios são utilizados durante a hora de aula. Bonjour.
Bonjour. Os estudantes já aprenderam um pouco sobre a Constituição Francesa de 1958 e a história do idioma. O francês é uma das 10 línguas mais faladas no mundo, com cerca de 136 milhões de francófonos, e mais de 30 países adotam como língua oficial. A ideia da juíza Teresa Germana é tornar o momento de aprendizado o mais atraente possível. Aqui nós estamos fazendo uma versão mais lúdica, mais leve, e também colocando o idioma para proporcionar que as pessoas essa oportunidade de ter esse aprendizado, mas tudo relacionado, o idioma, a cultura e o direito. E isso vai proporcionar, sobretudo na atuação prática, um ganho, considerando que o direito francês influenciou profundamente o direito brasileiro, o ordenamento jurídico pátrio. A juíza também acredita que a capacitação possa facilitar a realização de visitas oficiais de juízes franceses ao tribunal. Nós tivemos no ano passado a visita da desembargadora Cristine da Luz, e ela fala fluentemente português, mas nós esperamos receber juízes, magistrados, desembargadores da França que não falam a nossa língua. Daí a importância de que nós tenhamos aqui o maior número possível de pessoas falando o idioma, mas também conhecendo o ordenamento jurídico francês, para melhor acolhê-los quando de visitas oficiais ao nosso tribunal. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.